A jurista e deputada estadual Janaína Pascoal, da tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, questionou as narrativas espalhadas em torno da votação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. A deputada apontou a hipocrisia de parlamentares que comparam as emendas parlamentares ao mensalão e dos que aceitam emendas de governador e criticam as do governo federal. Janaína Pascoal apontou: é importante lembrar que o mensalão tinha a ver com a entrega de malas de dinheiro para parlamentares, e comparou: isso não tem a ver com emendas para os parlamentares mandarem para suas bases. Ela explicou: as tais emendas voluntárias que eu não aceito receber e que eu critico não tem nada a ver com o mensalão, que era dinheiro para o parlamentar. A deputada questionou por que parlamentares que recebem emendas do governador de São Paulo apontam para as emendas do governo federal como se fossem crimes. Janaína disse que ou ambas as condutas são criminosas ou nenhuma é. A deputada disse: Vossa Excelência já viu o governador fazendo emenda para deputado federal? Nesta legislatura houve. E justamente os 2 deputados que receberam a emenda do governador estão chamando todo mundo de bandido na Câmara. Ela resumiu: sou contrária à emenda, mas não suporto hipocrisia. Janaína Pascoal desafiou a velha imprensa que propaga essas narrativas contra o governo federal a fazer a investigação do mesmo fenômeno no estado de São Paulo. A deputada disse: essas explicações precisam ser dadas, esses conceitos precisam ser detalhados, sob pena das pessoas continuarem repetindo mentiras, falácias. Eu desafio a imprensa que está falando do orçamento paralelo no âmbito federal a vir esmiuçar o orçamento paralelo aqui, do governador João Dória. O uso de 2 pesos e 2 medidas pela velha imprensa e também pelo judiciário tem sido uma constante no Brasil. Fatos banais, se relacionados a bolsonaristas ou a conservadores, são apresentados pela velha imprensa como se fossem crimes, ainda que as mesmas condutas por parte da extrema esquerda sejam consideradas absolutamente normais. Com base em matérias produzidas pela velha imprensa, pessoas e empresas são investigadas, presas, censuradas, sofrem apreensões e confiscos, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso do presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela, ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vamos lá. Obrigada, senhor presidente. Queria fazer alguns esclarecimentos com relação a essa discussão que ocorre em todo o país, e a discussão é sempre positiva, em torno da votação da PEC, né, da PEC para pagar as bolsas para as pessoas em situação vulnerável. Parece que tem alguns parlamentares querendo aproveitar o ensejo ainda para aumentar o fundo eleitoral, para aumentar emendas voluntárias. Então, todos sabem que eu sou muito preocupada com a observância do orçamento, sou defensora do teto, então eu mesma já falei contrariamente a essa PEC e mantenho tudo o que falei. Mas o que está me incomodando? A hipocrisia. A hipocrisia está me incomodando. Primeiro, tem muito deputado dizendo que o governo o governo federal, teria distribuído emendas para a votação dessa PEC ontem, e que isso seria um novo mensalão. Então, até em nome da história, é importante lembrar que o mensalão, que foi objeto de inquérito, processo e condenação no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
tinha a ver com entrega de malas de dinheiro. Malas de dinheiro para parlamentares. Então, tem que tomar muito cuidado com as generalizações que são feitas. Ah, existe um orçamento paralelo. É um mensalão. Cuidado. Quando houve o mensalão, até se iniciou com uma espécie de colaboração não premiada do então presidente do PTB, Roberto Jefferson. O que veio à tona foi a entrega de malas de dinheiro. Isso não tem nada a ver com as emendas que são entregues pelo Executivo para parlamentares mandarem para suas bases. Mas, Janaína, você não é contra essas emendas? Sou. Sou contrária a essas emendas. Entendo que esse sistema de emendas faz com que exista uma vassalagem, um apequenar da política. Uma coisa assim, que eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Sou contrária. Acho que grande parte da desgraça que a política nesse país tem a ver com esse clientelismo. Mas é importante estabelecer diferenças. As tais emendas voluntárias, que eu não aceito receber e que eu critico, não tem nada a ver com o mensalão, que era dinheiro para o parlamentar. Essas emendas são para o parlamentar mandar para o hospital da cidade dele, mandar para abrir estrada no estado dele, e assim por diante. Então esse é o primeiro ponto. Emenda não tem a ver com mensalão. Segundo ponto, o mundo está caindo em cima do governo federal, falando no tal orçamento paralelo, que não são as emendas impositivas, que as emendas impositivas são as previstas no orçamento, que existe um orçamento paralelo de emendas voluntárias. Por que ninguém fala do governador? Vejam, eu não estou aqui falando de crime, acusando colega nenhum de crime, mas os colegas colocam nas suas redes sociais que estão mandando 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Se estão mandando 20 milhões, 10 milhões, 5 milhões, e a gente vai somando, às vezes dá 40 milhões, colegas estaduais aqui, é porque não estão trabalhando só com as impositivas, previstas em lei. Então, da mesma maneira que tem um tal orçamento paralelo lá no âmbito federal, tem um orçamento paralelo no âmbito estadual. Eu não suporto hipocrisia. Eu não suporto hipocrisia. Eu não aceito emenda voluntária porque eu quero votar livremente aqui. Mas outros colegas aceitam, não tem proibição legal, isso é falado com tranquilidade, mas quando é no federal, aí é crime. Aí não pode, ou não pode para lá e não pode para cá, e eu gostaria que assim fosse, ou não é crime aqui, não é crime lá. Mas isso não é o pior, senhor presidente. O pior é que tem deputado federal e deputada também federal, que recebeu emenda voluntária do governador do estado de São Paulo, está na capa ali, matéria de capa da Folha de São Paulo, indignado com a emenda que foi paga no âmbito federal. Vossa Excelência é mais experiente. Vossa Excelência já viu governador pagando emenda para deputado federal? Não posso falar com o presidente, mas nunca. Pois bem, nessa eleição aqui, nessa legislatura, houve. E justamente os dois deputados que receberam emenda do governador, obviamente não é impositiva, porque não é prevista em lei, estão chamando todo mundo de bandido na Câmara, por causa de emenda do presidente da República. Então, assim, sou contrária à emenda, questiono o sistema, desde sempre, mas eu não suporto hipocrisia, entendeu? Pessoa dando uma de salto alto, apontando o dedo para a cara dos outros, e não tem nem a moral de explicar as emendas que recebeu, e todo mundo sabe porque está na capa do jornal. Então, assim, essas explicações precisam ser dadas. Esses conceitos precisam ser detalhados, sob pena das pessoas continuarem repetindo mentiras, falácias. Eu desafio a imprensa que está falando do orçamento paralelo no âmbito federal a vir esmiuçar o orçamento paralelo aqui,
do governador João Dória. É crime? Não, porque não tem previsão legal. É moral? Tem quem defenda. Eu não acho que seja. Agora, o que eu acho mais imoral é quem recebe aqui está criticando quem recebe lá. É isso, senhor presidente.